bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso segundo vídeo do dia e um vídeo mais um pouquinho de análise. O Germancano viralizou nas redes sociais aí, provocando o Vasco com a mesma música que eu trouxe pra vocês do caso do Fred no vídeo anterior. E esse do Germancano eu vou colocar o vídeo pra vocês aqui. Sei que a galera vai se matar nos comentários, mas presta atenção na minha análise até o final, depois de você ouvir tudo que eu tenho pra dizer. Aí você tira a sua conclusão se eu tô certo, se eu tô errado. E ó, não tem certo e não tem errado não, todo mundo tem sua opinião, beleza? E é isso aí. Eu vou deixar passando o vídeo que viralizou do Germancano no ombro aí de alguém gritando: chora Vascaíno, o sonho acabou, o Germancano é tricolor. Então é isso, você que tinha uma devoção, ganhou copo, camisa comemorativa com bandeira e etc. no Vasco, sempre teve um carinho muito grande. Parece que o argentino não tem um pingo de respeito pela torcida do Vasco. Vou chamar a vinheta e após a vinheta eu trago aí a minha análise de toda essa situação. Bom, galera, agora que a vinheta já rodou, peço para você deixar o like aí no começo do vídeo, que ajuda a gente bastante. E compartilha também o vídeo, é um vídeo de análise aí, pra gente poder chegar ao máximo de vascaínos. E até você que porventura é torcedor do Fluminense, quero te ouvir também aqui embaixo, que eu sei que vai passar muito tricolor nesse vídeo. Se coloca no outro lugar para ver se você não vai ter a mesma opinião que eu tenho aqui. Antes de eu entrar na minha análise, venho te lembrar que eu tenho um grande parceiro aqui no canal com muito orgulho, que é o aplicativo da OneFootball. É o maior do mundo e olha, é extraordinário. Você tem notícias do futebol brasileiro, do Vascão da Gama, notícias do futebol sul-americano, europeu. Você ainda pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração, no nosso caso aqui o Vascão. A gente marca lá e aí toda a notícia do Vasco chega para você de graça na palma da sua mão através de notificação. Detalhe, você ainda pode assistir todos os jogos do campeonato alemão de graça. Baixe o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. E como eu sempre digo, quem baixa o OneFootball não consegue mais ver sem. Bom, a situação é a seguinte. Vocês já viram aí o vídeo do Germancano que eu coloquei na abertura. E vamos fazer uma cronologia dos fatos aqui, refrescar a cabeça de todo mundo. Germancano chega pro Vasco da Gama na virada ali de 19 para 20 após a associação em massa. Eu, inclusive, o Juninho do Machão da Gama estávamos indo ao aeroporto para o recepcioná-lo para o Aerocano, lembra? E aí nós fomos assaltados e não podemos cobrir a chegada do argentino à época. A torcida do Vasco fez uma mobilização muito forte nas redes sociais que o sensibilizou. E sempre dou crédito aqui. Quem levantou o nome do jogador, mapeou e falou: esse cara é interessante, foi o campista vascaíno. À época, os youtubers eram muito unidos, a gente tinha um grupo de WhatsApp e a galera se mobilizou para fazer uma campanha. A torcida do Vasco invadiu o Instagram dele e aí logo depois o Vasco teve interesse, o Mazuco negociou, o Campelo inclusive foi presencialmente lá à Argentina e fechou a contratação. Chegou aqui bem referendado, vindo de mercados pequenos, tinha que se provar ainda num clube grande do tamanho do Vasco, até porque ele não fazia muitos gols de início de carreira, começou a ter números relevantes na sua passagem lá no futebol chileno, salvo engano. Acho que é isso, no meio da análise aqui eu lembro o clube. Enfim, ele veio e aí tinha muito aquela fama de, caneludo, só sabe fazer gol de um toque. Aí foi passando o tempo, não, o cara é bom realmente, ele é decisivo, precisa de poucas bolas, tem uma finalização apurada, é lento, não sabe jogar fora da área. Enfim, teve sempre essa discussão. E o Germancano fazendo gol, acabou o primeiro ano com números muito bons, artilheiro do Vasco. Segunda temporada virou o segundo maior artilheiro da história do Vasco no século XXI, falando dos estrangeiros. E se eu não me engano, o terceiro é o quinto na história de uma maneira geral. A torcida o tratava como ídolo mesmo sem ser. O Germancano não ganhou nada, muito pelo contrário. Ele é marcado em episódios importantes.
O rebaixamento de 2020 é culpa dele? Não. Ele era um integrante do time, fez bastante gols, mas no momento decisivo, num pênalti onde o Vasco poderia empatar o jogo e o Vasco foi rebaixado no saldo de gol, se o Vasco fecha o Brasileirão de 2020 com um pontinho a mais, a gente não teria sido rebaixado. Ele perde o pênalti contra o Internacional. O jogo do Guarani, jogo chave, decisivo, 0-0, pênalti pra gente, os 40 e tanto, ele perde, tem um escanteio, na sequência o Guarani faz o gol e ali o Vasco degringola e não volta para a Série A. Ontem, por exemplo, apesar de ter feito os 3 gols da final, o gol que classificou o Fluminense na semifinal contra o Botafogo, gols aí também nas primeiras fases de Libertadores, está muito bem, o artilheiro da equipe, pênalti decisivo de novo na final, ele perde. O negócio poderia até ter descambado, se o Flamengo faz 2 gols, ele ia para os pênaltis. Enfim, o defeito do Germancano, vamos colocar assim, é a cobrança de pênalti, não é a dele, principalmente quando é um momento crucial e decisivo. E aí, voltando para a análise aqui, o Cano era tratado no Vasco e pela torcida como um grande ídolo. Ganhou bandeirão de novo, mesmo sem ser. Ele não ganhou nada, pela carência da galera. E ele é um jogador ali que sempre mostrava carinho pelo Vasco, dizia aos 4 cantos que não jogava em outro clube no Brasil, que, pô, se apaixonou pela torcida do Vasco e etc. Ganhou bandeirão. E aí ele saiu do Vasco, não culpa dele, zero culpa. Também não acho nenhum absurdo ele ter ido jogar no Fluminense. Por quê? Ele é profissional. O Vasco devia salários a ele atrasado. Acredito eu que ele saiu chateado com a atual diretoria, sendo que o torcedor do Vasco não tem nada a ver com isso. Aqui ele ganhou bandeirão, aqui ele ganhou camisa, ganhou copo. Aquele gesto dele da bandeira lá da causa LGBTQIA+, viralizou no mundo, tem uma camisa com aquele movimento dele. A torcida sempre deu a ele um tratamento de ídolo. E o Vasco também, apesar do salário atrasado, né, que ele acabou com débito aí, o tratamento que ele tinha dentro do Vasco era diferente. A torcida do Vasco abraçou o Lorenzo, encheu a boca para gritar o faz o L de Lorenzo, que é o filho dele, mas desde que o Germancano saiu do Vasco, ele não demonstra um pingo de carinho com o torcedor do Vasco e, na minha opinião, agora também respeito. Por quê? Quantos e quantos e quantos jogadores vocês veem que quando eles jogam contra os seus ex-clubes, ele não comemora gol? Não comemora gol. O Germancano, no jogo que o Vasco jogou contra o Fluminense, a gente perdeu, acho que foi 2-0, né? Ele até fez o gol, saiu, comemorou efusivamente. E no intervalo, quando foi perguntado, assim que acaba o jogo, e aí, Germancano, momento especial, você fazendo o seu, se eu não me engano, foi o primeiro gol dele em clássico. Acho que ele não tinha jogado contra o Flamengo, contra o Fluminense ainda não, salvo engano. E aí, como é que foi fazer seu primeiro gol em clássico, jogar contra a sua equipe? Ele simplesmente falou, não tem nada decidido ainda, a gente tem que voltar a fazer o gol e tal, e tô feliz pelo gol. Ele, em momento algum, se direcionou ao torcedor do Vasco, olha, eu tenho um respeito pela instituição, a torcida me trata bem, fui feliz lá, mas hoje eu defendo as cores do Fluminense, sou profissional, fico feliz em estar ajudando a minha equipe. Na entrevista coletiva, logo assim que ele chega, foi perguntado, e aí, Germancano, se você fizer gol contra o Vasco, você vai comemorar? Vou comemorar e vou fazer o L. Achei muito esquisito a postura. E aí a torcida do Fluminense, normal, o torcedor tá no direito dele, brinca, zoa, normal, não tem ninguém que, olha, que absurdo. Zero. O torcedor foi lá, fez a musiquinha, né, chora Vasco aí no sonho, acabou, o Germancano tricolor. E aí você vê o Fred no outro vídeo no vestiário, cantando, zoando e tal. Agora, o Germancano, sabendo o carinho que o torcedor do Vasco tem por ele, ele subir no ombro de alguém, e você vê que ele canta, vibra mesmo ali, tipo, felizão. É uma música específica para a torcida do Vasco e debochando que ele foi pro Fluminense. Eu, no lugar dele, se eu tenho um carinho pelo outro clube, eu não participaria disso. Mas, ao participar e da maneira como ele se postou na chegada, na apresentação, na primeira entrevista quando ele faz o gol no Vasco no intervalo do Clássico, e por essa comemoração e participar desse momento de piada com a torcida do Vasco, porque chora vascaíno. A música é direcionada para a torcida do Vasco. E aí, repito,
Se ele teve algum problema com Jorge Salgado ou com o ex-presidente Alexandre Campelo, a forma que ele saiu do clube, era uma situação que ele tinha que ter com os dirigentes. Agora, a torcida do Vasco sempre deu ele um tratamento, como eu disse, de ídolo sem ser. E em momento algum, zero, momento algum, o Germancano demonstrou um pingo de respeito ao Vasco da Gama. A gente tem N casos de jogadores que faz gol, não comemora, ou fica naquela mais tranquila e tal. Ele é profissional, tiver 10 oportunidades tem que fazer os 10 gols. Mas ele, na minha opinião, não demonstra um pingo de respeito pelo Vasco e pela torcida principalmente. Você, tricolor, que caiu nesse vídeo, chegou até aqui, eu tenho certeza que se fosse ao contrário, agora tu acha maneiro, tá mimimi. Mas se fosse o contrário, o Fred, que tinha uma história maneira no Fluminense, saiu, chega lá no Atlético, canta a musiquinha, ai, chora, tricolor otário, o sonho acabou, o Germancano é galô, e aí na hora da coletiva lá, eu vou fazer gol no Fluminense mesmo e vou gritar e o caramba, acho que você perderia o carinho que você tinha por ele. Então, torcedor do Vasco, meu recado é direcionado a você. O Germancano não merece o nosso carinho. Fico com pena daquela menina que, inclusive, a gente já bateu um papo no direct, que ela pagou uma promessa, né? Ela era do interior de Minas Gerais, foi a São Januário, no jogo Vasco e Curitiba. Ela falou que se o Cano fizesse o gol da vitória, ali era um momento que o Vasco estava precisando, ela ia tatuar o Germancano fazendo L. Ela vai, tatua o Germancano no braço, agora o cara vai pro Fluminense e faz toda essa situação. Minhas solidariedades a você, e você que ainda nutre algum carinho pelo Germancano, acho que tá na hora de você rever um pouco aí essa situação do tratamento que ele dá ao Vasco da Gama. De resto, é profissional, foi campeão, mérito, foi o cara da final, marcou 3 gols em 2 jogos aí, tudo certo, fez o gol no Vasco, tudo certo. Mas a postura dele, pra mim, é de um jogador como simplesmente tivesse passado lá, né? Normal, um jogador que só passou, não tem identificação, não foi bem, só passou. É assim que ele trata o Vasco. Passei lá de passagem. Enquanto nós tínhamos um carinho muito grande por ele. É a minha opinião, quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E amanhã, próxima hora do almoço, entre 10 e meio-dia, eu chego com mais informações, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. A qualquer momento, quem volta mais, muito valeu. Fui!